Calma aí, vamos voltar aí. Tá? Me perdoe, estávamos sem som. Tá? Então aí, programa ao vivo é assim mesmo. Então eu quero desejar a cada um de vocês que está nos assistindo uma boa noite. Tá? Estamos aí começando mais um culto. Tá? Queremos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos aqui para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Então aí, eu, junto com vocês, né, mesmo à distância, podemos estar em comunhão com o nosso Deus. O mais importante é isso, porque muitas vezes nós estamos juntos, mas não estamos em comunhão. O importante é nós, na mesma distância, mantermos essa chama acesa da comunhão em nossos corações para com o nosso Deus. Então vamos orar, iniciando o nosso culto. Quero desde já pedir para que as mamães peguem aí um lenço, porque hoje vai ser realmente bem emotivo. Tá? É bem provável que as mamães comecem a chorar com as homenagens que vamos ter no nosso culto nessa noite. Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, quero mais uma vez te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, para, ó Deus, adorar ao Senhor, para podermos realizar mais um culto, ó Deus, ao Senhor. Então, Deus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio de podermos, ó Pai, cultuar ao Senhor. Ó Deus, mesmo com as nossas imperfeições, nós sabemos que Tu és o único Deus que merece a nossa adoração. Não existe outro, ó Deus, a qual nós possamos render graças e louvor, somente o Senhor. Então, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. E também, ó Pai, quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar recebendo, ó Pai, ó Deus, esse culto como um cheiro suave diante do Senhor. Tudo que for realizado aqui, ó Pai, não seja para nossa glória e nem para nossa honra, mas para somente glorificar e exaltar, ó Deus, e honrar ao Senhor. Então, Deus, mais uma vez, muito obrigado, ó Pai. Esteja abençoando cada um, ó Pai, que está assistindo ou que vai assistir, ó Pai, esse culto, ó Pai. Isso eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, esse mês de maio, nós, como igreja, nós estamos dedicando às famílias. Então, é importante nós sempre falarmos sobre isso, a questão das famílias, para podermos consagrar as nossas famílias ao Senhor. Vou estar colocando na tela para vocês, novamente, o tema e a divisa. O tema e a divisa desse mês, o mês da família. O tema é Famílias consagradas ao Senhor. Famílias consagradas ao Senhor. O texto se encontra em Josué, capítulo 24, os versos 14 e 15. Eu vou estar lendo e vocês me acompanhem aí. Vai estar aí na tela, mas vocês me acompanhem. Novamente, nós vamos estar falando o tema. Famílias consagradas ao Senhor. A divisa, Josué 24, versos 14 e 15. Diz o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus.
em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? E agora nós vamos ouvir a música tema. Né? Mais uma vez agradecer ao Ministério de Louvor da nossa igreja, né, por esse trabalho. Rafael, Rodrigo, José Augusto, Priscila, Fábio, Lohane, se dedicaram aí para poder fazer esse vídeo. Rafael aí, que foi, né, o diretor aí desse vídeo. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam realmente se fortalecer cada vez mais no Senhor, se firmar mais no Senhor, e Deus possa derramar bênçãos e mais bênçãos sobre a vida de vocês. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Seja abençoada minha descendência, frutificará a tua presença com bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 118. Vamos estar lendo esse Salmo. Salmo 118, dos versos 1 a 7. Você aí acompanhe na sua Bíblia, no celular, no tablet, mas só quero que você acompanhe junto comigo. Salmo 118, dos versos 1 a 7. Logo após nós vamos estar adorando a Deus. Vamos ouvir alguns louvores. Então diz o seguinte, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Verso 7. O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Vou estar repetindo o verso de número 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Como é maravilhoso saber que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia em nossas vidas. E saber que nós podemos adorar a esse Deus. É muito importante nós confiarmos nesse Deus, cujas misericórdias se renovam em nossas vidas. Então, como esse salmo fala aqui, precisamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. O nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus que se preocupa conosco, mesmo não merecendo todo esse cuidado, todo esse amor, Ele se preocupa conosco. Então vamos, nesse momento, render graças, vamos exaltar ao nosso Deus. Então quero convidar você a, junto conosco, se você conhece essas canções, você possa cantar junto conosco, tá bom? Então vamos ouvir Eu Navegarei. É uma versão diferente, é uma batida bem gostosa, é um rock bem light aí. Eu espero que você goste, tá? Então vamos ouvir nesse momento.
esse é o nosso clamor. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos venha ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor, que venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transporte. Ouve nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Que venha justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transporte. Ouve nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Como fez em Pentecostes, vem, 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 aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, clamar, mas até lá, quando o céu beijar a terra, nós pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos.
Então aí, vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar adorando ao nosso Deus, né? É muito importante, né, estar adorando ao Senhor, tá bom? Se nós estivéssemos lá na igreja, como eu falei pela manhã, seria um momento de ofertório, seria um momento onde estaríamos entregando aquilo que Deus tem nos dado. Mas então vamos orar mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor. Logo após temos mais 2 louvores, né? E é importante, né, nós falarmos sobre isso, na questão de agradecimento. Ontem lá na igreja, como eu falei pela manhã, tivemos alguns irmãos que foram lá entregar não somente os dízimos, mas também entregar mantimentos para a casa do Senhor. Então eu como pastor, fico com um coração grato a Deus por ver a igreja fazendo a sua parte, né? Como eu falei pela manhã, entregamos algumas bolsas, né? E só podemos entregar bolsas, cestas básicas, se a igreja nos ajudar. E graças ao nosso Deus, graças ao Senhor, a igreja tem entendido isso. A igreja tem entendido e tem nos ajudado a entregar, né, a distribuir cestas básicas. Então, aqui fica o meu agradecimento, né? Ainda precisamos ajudar mais pessoas. Lá na igreja ainda temos algumas coisas. Então, aí, volto a falar. Tiver alguma família precisando, pode nos procurar para podermos estar aí abençoando, tá bom? E continuo pedindo à igreja, vamos, né, estar ajudando aí, levando mantimentos para a igreja, material de limpeza, tá? Isso é muito importante. E também com relação aos dízimos e ofertas, eu quero agradecer, tá bom? Pela fidelidade dos irmãos, pela fidelidade de cada um. No sábado, estivemos lá na igreja, então os irmãos foram lá devolver, né, entregar os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Então, muito obrigado. Tá? Precisamos aí honrar os nossos compromissos como igreja do Senhor. Então, vamos estar orando, né, agradecendo, né, a Deus pelos mantimentos que foram levados para a igreja e também pelos dízimos e ofertas ao Senhor. Também eu quero incluir nessa oração a Elaine, a filha da Janete, a sobrinha da Jane, do José Luiz, neta da irmã Sônia Batista, está completando mais um aniversário, né? Então vamos nos alegrar junto com a família, né? Estamos aí agradecendo ao Senhor por mais uma primavera que o Senhor concede a Elaine, tá? É importante nós estarmos orando pelas nossas famílias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pelas tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, te agradecer, Deus, pela fidelidade, ó Deus, do teu povo. Muito obrigado, Deus, por cada um, ó Pai, que tem sido fiel ao Senhor. Tem, ó Deus, entregado, ó Pai, o dízimo. Ó Deus, muito obrigado por essa fidelidade, ó Pai, e por poder ouvir, ó Pai, histórias, ó Deus, de pessoas que relatam sobre a questão da fidelidade. Ó Deus, que mesmo com pouco, tem sido fiel ao Senhor. E o Senhor tem multiplicado, ó Pai. Então, Deus, que o Senhor continue, ó Deus, multiplicando, ó Pai. Ó Deus, não permitindo que nada venha a faltar. Mas que as janelas dos céus possam, ó Deus, estar abertas na vida dessas pessoas que têm sido fiéis ao Senhor. Eu não falo fiel à igreja, mas fiéis ao Senhor, né? Porque o Senhor, na tua palavra, diz que o Senhor ama aquele que contribui com alegria, que dá com alegria. Então, muito obrigado, ó Pai, ó Deus, por esses irmãos que têm feito isso, ó Pai. E também, ó Pai, por aqueles irmãos que têm nos ajudado, ó Pai, levando mantimentos, material de limpeza, ó Pai, para que possamos, ó Pai, dessa forma fazer cestas básicas e assim poder, ó Deus, abençoar pessoas que estão passando por necessidade, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, de pandemia, onde muitos estão, ó Deus, sem trabalhar, não estão recebendo ou tiveram, ó Pai,
redução em seus salários, ó Pai. É um momento complicado, ó Deus, então tem faltado, ó Deus, alimentos em sua casa. E como igreja do Senhor, nós não podemos ficar com os nossos braços cruzados, nós não podemos ficar, ó Deus, inertes diante dessa situação. Eu quero glorificar ao Senhor, Pai, ó Deus, pela tua igreja, ó Pai, Igreja Batista de Cavalcante, que tem se colocado, ó Pai, à disposição, ó Deus, e também dessa forma está contribuindo, ó Pai, ó Deus, levando, ó Pai, mantimentos para a tua casa e assim podermos abençoar famílias, ó Pai. Como é gostoso poder, ó Pai, ver a tua igreja engajada nesse propósito, ó Pai. Então, Deus, que nós possamos, ó Pai, mesmo com pouco que nós temos, possamos repartir, ó Deus, com outras pessoas que não têm nada. Então, Deus, continue, ó Pai, nos ajudando para que possamos, ó Pai, dessa forma, estar também abençoando outras pessoas. E com relação, ó Pai, aos dízimos e ofertas, ó Pai, também quero te agradecer pela fidelidade do teu povo. Ó Deus, que a tua palavra se cumpra na vida de cada um deles. Tudo isso, ó Pai, eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Vamos ouvir mais 2 louvores. Mais uma vez, vamos ouvir também o nosso irmão José Luiz. Tem uma música, se eu não me engano, é o do Odelino Marçal, que vai estar, se eu não me engano, acho que Eu Vim Falar com Deus. E logo após, vamos ouvir o nosso irmão José Luiz. Mais uma vez, quero agradecer ao José Luiz, gravou aí essas músicas em casa e nos enviou. Então, muito obrigado pela sua ajuda. Deus continue abençoando a sua vida. Vamos ouvir nesse momento. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém
explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, não, ninguém explica Deus. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos teus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Senhor, tu me só por onde eu irei no teu espírito, e pra onde eu fugirei da tua face, se tomar as asas da a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite briga com dia, se tomar
Bom, mais uma vez, né, agradecer ao nosso irmão José Luiz por essa participação. Né? É uma música muito linda. Né? Agora, né, como nós falamos no início, nós vamos fazer uma homenagem às nossas mamães. Né? Temos aí participação das crianças, né? E também dos adojovens da nossa igreja. Então vamos assistir nesse momento. Já falei para vocês, né, mamãe pegar o lenço, né, para poder aí enxugar as lágrimas, tá bom? Então vamos ouvir o jogral dos adojovens e logo após nós vamos ver a música das crianças. Eternamente mãe. Eternamente mãe. Eternamente mãe. Eternamente mãe. Eternamente mãe. Eternamente mãe. Mãe que na presença constante me ensinou na pureza do seu coração a vislumbrar caminhos. Mãe dos primeiros passos e das primeiras palavras. Mãe do amor sem dimensão, de cada momento, dos atos de cada capítulo da minha vida, não ensaiados, mas vividos em cada emoção. Mãe da conversa no quintal, do acalanto do meu sono, aquecido de amor, aninhado em seu coração. Mãe do abraço, do beijo que levo na lembrança, é você que me inspira a caminhar. Mãe, pessoa que Deus nos presenteou com a sua vida. Mãe, na presença de cada passo, que o tempo não apaga, por mais longo e escuro que seja o caminho, haverá sempre um horizonte. Feliz Dia das Mães para todas as nossas vidas, e todas as mães da Igreja Batista Campos. Mamãe Josiane, você é minha princesa. Mãe Dilma, te amo. Quero agradecer a cada um que participou dessa programação, né? Dessa homenagem. E não tem como não agradecer às crianças. A Ana Clara, a Júlia e a Belinha. Deus possa abençoar as suas vidas e também, né, os nossos adojovens. Deus abençoe cada um de vocês. É uma homenagem que vocês estão fazendo para a mãe de vocês. E eu creio que essa homenagem é para todas as mães da nossa igreja. Tenho certeza que, né, foi bem emocionante. Tá? Então vamos mais uma vez orar pelas mães. Essa aí realmente
é a homenagem da nossa igreja para você, mamãe. Vamos orar. A Silvana me pediu para estar orando, né, pela Marcela, né, uma amiga que a Silvana conhece. Ela está em trabalho de parto, né, com a permissão do Senhor e com a bênção do Senhor, a Marina vai chegar a esse mundo. Então nós queremos também orar pela Marcela, que ela possa ter um bom parto, Deus possa sair abençoando a equipe médica que vai estar realizando esse parto. Então que a Marina seja também bênção na vida da Marcela e de toda a família. Também agradecer ao Senhor. Hoje é o primeiro dia das mães da Bárbara. A Bárbara já está em casa desde sexta-feira e está com a Rosa no seu colo. Então aí é uma bênção que o Senhor concedeu a Bárbara e ao Vinícius. E toda a família. Deus possa estar aí abençoando também esse dia, o primeiro dia das mães da Bárbara. Que realmente Rosa seja bênção, não somente na vida da Bárbara e do Vinícius, mas de toda a família. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, muito obrigado, Deus, por essa homenagem que foi, ó Deus, trazida aqui, ó Deus, pelas crianças, ó Pai, da igreja, ó Deus, a Ana Clara, a Júlia e a Belinha. O Senhor possa estar aí abençoando, Pai, a vida dessas crianças. É a homenagem que elas prestam às suas mães. Ó Deus, que essas crianças continuem, ó Deus, caminhando, ó Pai, na sua direção, nos seus santos caminhos, ó Pai. Também agradecer a cada adolescente, cada jovem também que participou dessa homenagem às suas mães, ó Pai. Também abençoe cada um deles. Eu poderia esquecer, por isso eu não vou citar nomes, ó Pai, mas o Senhor conhece cada um deles. Então aqui fica o meu muito obrigado, ó Deus, por essa homenagem que eles fizeram às suas mães e para as mães da nossa igreja, ó Pai. Ó Deus, também quero colocar nessa oração, Pai, a vida da Marcela, ó Deus, que já está em trabalho de parto. O Senhor possa estar aí abençoando a vida da Marcela, ó Pai. Ó Deus, abençoando, ó Pai, a equipe médica que vai estar realizando, ó Pai, esse parto. Ó Deus, tranquiliza, ó Pai, o coração da Marcela. Ó Deus, que a Marina venha a esse mundo, ó Pai, ó Deus, com saúde. Ó Deus, que ela possa, ó Deus, ser bênção, ó Pai, na vida da Marcela e de toda a família, ó Pai. Também, ó Pai, quero te agradecer pela Rosa, ó Pai, filha da Bárbara e do Vinícius, ó Pai. Ó Deus, que chegou a esse mundo com saúde, perfeitinha, ó Pai. Então queremos te agradecer. Ó Deus, hoje é o primeiro dia das mães da Bárbara, ó Pai. Ó Deus, que essa data se repita por muitos e muitos anos, ó Pai. Ó Deus, que a Rosa possa trazer alegrias, ó Pai, à vida desse casal, ó Deus, e toda a família. Que a Rosa possa crescer também, ó Pai, nos teus santos caminhos. Que ela possa, ó Deus, ser bênção, Pai, por onde quer que ela for, Pai. Então tudo isso, ó Pai, eu venho te pedir e já te agradecer. E também, ó Pai, pedir pela palavra, Pai, que nós vamos estar trazendo aos nossos corações. Tudo isso, Pai, te peço, em nome de Jesus. Amém. Como não poderia ser diferente, nós vamos estar prestando aqui uma homenagem às mamães. Então nós vamos estar falando sobre 3 mães que me chamam a atenção na Bíblia. Na realidade, 4. Depois os irmãos vão entender. Então eu vou estar falando a questão da diferença que uma mulher faz, né, principalmente uma mulher cristã, ela faz na vida, né, do seu esposo, na vida dos seus filhos, né, a diferença que ela faz no lar. Então é importante nós entendermos isso. Deus, né, abençoou as mulheres, né, para que elas pudessem gerar vidas. Né, como eu falei no texto que eu coloquei lá para a igreja, uma homenagem ao Dia das Mães, né? Tem mães que são mães biológicas, geraram seus filhos pelo útero, e tem mães que são mães de coração, né? Mulheres que não puderam ser mães biologicamente, mas são mães de coração. E eu creio que, né,
As duas são bênçãos na vida daqueles que elas cuidam, daquelas que elas depositam todo o seu amor na vida deles. Então isso é importante. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Né? Então aí, mães que a Bíblia relata, mães que nos chamam a atenção. Né? Eu quero falar sobre essas 4. Né? A primeira que eu quero falar é sobre Ana, a mãe de Samuel. Né? Alguns vão falar que o que Ana fez foi errado, né? Que ela entregou o seu filho, né, ali para o sacerdote Eli. Né? Mas se nós formos olhar o contexto, nós vamos ver que Ana, né, mesmo ela não criando o seu filho, mas ela fez o melhor para o seu filho. Ela dedicou o seu filho ao Senhor. Então nós vamos ver, né, essa mulher. Né? Então nós podemos falar que Ana, né, representa aquelas mães que entregam seus filhos a Deus. Né? Então essa é a ideia de representar essas mães que eu vou falar aqui. Cada uma tem uma característica. Então a característica de Ana, ela vai representar todas as mães que entregaram seus filhos a Deus. Nós podemos ver isso, o texto de 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui, peço um pouco de paciência para os irmãos, mas que eu vou ter que usar bastante a Bíblia para poder ler esses textos. Então aí nós vamos ver 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 1 a 3. Aí vai falar que, né, Ana era casada com Elcana, marido de 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos e Ana não, e todo ano Elcana ia adorar ao Senhor, ia ao templo, né, e ali ele prestava o seu culto. E ali é interessante, né, se você ler todo o capítulo, você vai entender a história de Ana. Ana, ela se sentia desprezada, não pelo seu marido, né? Elcana amava muito a Ana. Mesmo ela não tendo filhos, Elcana amava demais a Ana. Mas a Ana, ela se sentia desprezada porque Penina zombava dela, porque Penina ficava falando que ela não tinha filhos. E ali é interessante que Ana, ela está ali diante do sacerdote, ali Eli, ela foi prestar também o seu culto ao Senhor, ela começa a orar, ela começa a falar com Deus, e ela estava com a sua alma angustiada, e até ao ponto que Eli olha para Ana e vê somente Ana mexendo os lábios, e Eli acha que Ana está embriagada, e vai repreender Ana, e ali Ana fala, né, que ela está orando ao Senhor. E Ana, ela se derrama diante de Deus e ela faz uma promessa a Deus. Se Deus concedesse a ela um filho, ela entregaria o seu filho ao Senhor. Né? Então, assim, é interessante nós entendermos isso, né? O amor dessa mãe. Mesmo ela não tendo filhos, mas a promessa que ela faz de entregar seu filho, né, ao Senhor. E aí começa, né, a história dessa mulher, uma mulher de oração, uma mulher que entrega o seu filho. E nós vamos ver, né, e vamos entender o amor de Ana por Samuel. E aí a Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana. E ali Ana, ela fica grávida. E aí ela, né, depois que o menino desmama, ela vai cumprir aquilo que ela prometeu. Alguns poderiam até pensar, poxa, ela poderia nem fazer esse voto, ela nem poderia entregar o seu filho, mas seu único filho, ela poderia fazer isso. Mas eu creio que Ana, ela, além de uma mulher de oração, foi também uma mulher de coragem, porque ela sabia que aquilo que ela estava fazendo, né, era o melhor. Né? Então aí ela fez aquilo de coração, ela fez com alegria, entregar o seu único filho. E a Bíblia vai relatar que, né, Deus se lembrou novamente de Ana, e Ana teve outros filhos
filhos e filhas. Né? Então, Deus se agradou do que Ana fez. E Deus abriu mais uma vez a madre de Ana. Então é interessante. E nós vamos ver no Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Também lá em Provérbios 22, versículo 6. Dedique ou consagre a criança, entregue. Então nós temos esse costume, quando uma criança vai ser apresentada ao Senhor, ali nós estamos simbolizando, né, que aquela criança pertence ao Senhor. E Deus, ela fez isso, e Ana fez isso, ela entregou. Né? Então nós vamos ver que Ana, ela entendeu claramente isso, que os nossos filhos não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. Então, como mãe, a Ana, ela entendeu isso. Né? Ela só queria, né, ter esse privilégio de ser mãe, e Deus concedeu. E ali Deus, né, abençoou a vida de Ana. E se vocês olharem a história, vocês vão ver que esse filho, Samuel, ele foi o melhor juiz de Israel. Foi o melhor e também o último juiz de Israel. Né? Então Deus abençoou tremendamente a vida de Samuel. Né? Pela linhagem, Samuel não poderia ser sacerdote, né? Mas por causa do pecado, né, de Eli e dos seus filhos, Samuel, ele assume essa função. O povo de Israel amava, respeitava Samuel. Então aí nós vamos ver que lá atrás, né, uma oração de uma mãe, né, e o cuidado, né, daquela mãe para com seu filho fez toda a diferença na vida de Samuel. Então eu quero aqui, né, agradecer a todas as mães que, como Ana, né, entregaram seus filhos ao Senhor. E eu tenho certeza que nesse simples ato de entregar o seu filho ao Senhor, tem e faz a diferença na vida do seu filho, na vida dos seus filhos. Então é importante, né, entender o que Ana fez, a história dessa mulher. Né? Então aí nós vamos ver que a oração de Ana, o cuidado de Ana, os ensinamentos que Ana deu a Samuel, com certeza formou o caráter dessa criança. Né? Então aí a história conta que Samuel, ele foi um homem de caráter, um homem confiável, um homem que amava a Deus. Né? Então tudo isso ele fez por causa de sua mãe. Né? Então aí nós precisamos entender isso. Né? Então aí, para nós terminarmos esse ponto de Ana, a primeira mulher que chama a atenção. Ana, ela confiava totalmente na soberania de Deus. Ela sabia que Deus estava no controle. Se alguém poderia dar um filho a ela, seria Deus. Então ela confiou em Deus e Deus abençoou. Então que nós possamos cada vez mais, né, entregar os nossos filhos ao Senhor, dedicar os nossos filhos ao Senhor. Né? Como mãe, né, fica aí essa homenagem a todas as mães que fazem isso, entregam os seus filhos ao Senhor. Então que, né, esse exemplo, né, as mães possam seguir, o exemplo de Ana. Né? Outra que também nós precisamos também render homenagem e pegar também como exemplo é Joquebede, mãe de Moisés. Então aí nós vamos ver que Joquebede são aquelas mães que ensinam seus filhos sobre Deus. Também é uma história muito interessante, a história de Joquebede. Né? Joquebede já foi diferente de Ana. Né? Joquebede tinha outros filhos, mas naquele período, quando Moisés nasce, Faraó dá uma ordem para que todas as crianças abaixo de 2 anos, os meninos, fossem mortos. Então aí nós já vamos ver o agir de Deus, já vamos ver aquilo que Deus estava preparando. Né? Então Deus já separa ali as parteiras para não cometerem, né, esse assassinato. Né? Então aí aquelas parteiras livrou
várias crianças de morrerem, né? E aí Joquebede, ela tem que tomar uma decisão. Se ela continuasse com seu filho, né, ela com certeza ela iria perdê-lo, porque o exército de Faraó começa a invadir as casas para matar as crianças, né? Então aí Joquebede, ela prepara, né, como se fosse um berço ali, né? E ela coloca ali o seu filho, né? Eu entendo isso, né, como também um gesto de amor, um gesto de uma mãe que estava preocupada com a vida do seu filho. Mas aí a gente entende claramente que tudo foi conforme a vontade de Deus. Joquebede, ela coloca Moisés ali, uma criança, um neném, né, nesse berço, e começa... ali um cesto, melhor dizendo, era um cesto onde ela preparou aquele cesto para que não entrasse água, e ali ela coloca Moisés, né, nesse cesto dentro, né, do rio Nilo, né? Então aí vocês podem imaginar, né, aquele rio, né, poderia acontecer alguma coisa, mas a mão do Senhor estava sobre a vida de Moisés, né? Então aí a filha de Faraó encontra aquele cesto e ela, Miriam, irmã de Moisés, né, está ali só observando, e ali ela chega para a filha de Faraó e fala, perguntando se ela queria que uma mulher hebreia cuidasse daquele menino. E aí Miriam chama a sua mãe, Joquebede, para poder, né, Joquebede cuidar de Moisés. E ali Joquebede, ela tem essa oportunidade de criar o seu próprio filho. E ali ela ensina Moisés, né? Esses ensinamentos nós vamos ver que ficaram guardados no coração de Moisés. Ele cresceu, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Mas aqueles ensinamentos, né, da sua mãe, né, que ele não sabia que era sua mãe, mas aqueles ensinamentos de Joquebede ficaram, né, incutidos na mente e no coração de Moisés. Então o que eu quero falar aqui, eu quero agradecer a todas as mães que ensinam sobre Deus a seus filhos, né? Desde pequeno, as mães vão falando, né? Elas têm esse privilégio de poder falar sobre Deus a seus filhos. E eu tenho certeza que essa mensagem, né, esses ensinamentos ficam guardados, né, guardados no seu coração, em seus corações e também em suas mentes. Então isso é gostoso. Então aí fica essa palavra a todas as mães que sabem que, né, conhecem a Deus e passam esses ensinamentos a seus filhos. Então todas aquelas mães, né, que são como Joquebede, ensinam aos seus filhos o caminho do Senhor. Então isso é importante, né? Desde pequeno, você mãe cristã, mulher cristã, né, você possa fazer isso, ensinar o seu filho o caminho do Senhor. Que você possa, né, ser uma sacerdotisa, ser realmente uma responsável na criação do seu filho, falando sobre Deus. Isso é muito importante para que o seu filho, né, possa crescer nos caminhos do Senhor e quando ele chegar à idade da razão, possa tomar essa decisão de continuar servindo ao Senhor. Que ele possa lembrar, né, de tudo aquilo que a sua mãe falou ao seu coração, né? Então aí é importante nós entendermos isso, né? Então aí nós entendemos que Deus, né, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, preparou tudo para que a Joquebede, mãe de Moisés, pudesse então fazer isso, né? Se nós formos ver, né, Joquebede também, mãe de Arão e de Miriam, né, também ela ensinou os seus filhos o caminho do Senhor. Não foi apenas Moisés, mas todos os filhos de Joquebede, né? Se vocês prestarem atenção, se você conhece a Bíblia, você vai ver que naquela época quase não era mencionado o nome de mulher, né? Mas Deus deu esse privilégio a Joquebede, né, de fazer parte da história de Israel. Então aí, né, parte na história do povo de Deus, porque poderia muito bem
mencionar o nome do pai de Moisés, mas coube a Joquebede tomar essa iniciativa, né, de zelar pela vida do seu filho. E ela teve essa oportunidade, esse privilégio de poder falar de Deus para Moisés. Então aí, né, Moisés, um grande líder. Então eu posso falar para você, né, se Moisés foi o líder que foi, né, com certeza, né, se ele estivesse aqui hoje, eu tenho certeza que ele ia agradecer a Deus em primeiro lugar e depois a sua mãe. Se ele se tornou um homem, um excelente homem, a Bíblia fala que realmente não houve um outro líder como Moisés. Então eu tenho certeza que foi por causa da sua mãe. Os ensinamentos da sua mãe, ela falando sobre Deus ao seu filho. Então Moisés se tornou um grande homem de Deus. Então eu creio que se todas as mães cristãs, né, se elas ensinarem seus filhos, com certeza vão se tornar grandes homens e mulheres de Deus, porque elas estão ensinando, falando sobre Deus. E terceiro e último que eu gostaria de falar aqui é sobre Eunice, né? Então Eunice, né, na realidade, é a mãe de Timóteo, mas eu entendo que não tem como falar só de Eunice, se não falar também da sua avó, Lloyd. Lloyd, mãe de Eunice, avó de Timóteo. Duas mulheres que realmente chamam a atenção. Né? Nós podemos ver lá em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo exalta a vida dessas duas mulheres. Segunda Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver isso. No verso... Cadê? No verso 14, diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Né? Então aí, o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito, né, do que Timóteo aprendeu com a sua mãe e com a sua avó. Então isso realmente é bem interessante, né, quando nós olhamos para essas duas mulheres. Quando nós olhamos para essas duas mulheres, né, então aí ver o cuidado. Novamente eu, né, volto a falar, né, a Bíblia não falava, né, no Antigo Testamento sobre as mulheres, né, mas Deus destacou algumas mulheres e nós temos o privilégio de aprender também com essas mulheres. Aqui, Eunice e Lloyd, duas mulheres importantes na vida de Timóteo. O apóstolo Paulo, ele foi o pai espiritual de Timóteo, mas com certeza Timóteo, se ele também foi um servo do Senhor, eu tenho certeza disso, que foi por causa da sua mãe e da sua avó. Eu posso, também falar isso com toda a convicção. Né? Minha avó e minha mãe, se hoje, né, eu tenho, né, se eu sou pastor, se eu sou um servo de Deus, se eu sou um cristão, eu agradeço muito a minha avó e a minha mãe, né, pelos ensinamentos que elas me deram. Né? Se hoje realmente eu sou um servo do Senhor, eu agradeço muito, né, a essas duas. E eu posso dizer, eu tenho certeza também que Timóteo iria falar a mesma coisa. Né? Quando você tem o exemplo dentro de casa, de você ver a sua mãe, a sua avó, servos do Senhor, isso realmente nos impacta muito. E como é gostoso de poder aprender, ouvir histórias, né, do povo de Deus, através da sua avó e da sua mãe. Então isso é importante. Né? Então eu quero realmente agradecer a Deus, né, por essas duas mulheres que me ajudaram nessa minha caminhada cristã. Eu ainda tenho o privilégio de ter a minha mãe. Né? Talvez eu não seja, né, um filho tão presente, tão carinhoso,
mas eu sou grato a Deus pela mãe que eu tenho, né, por ser também uma serva do Senhor. Eu agradeço muito. Também agradeço a Deus pela minha avó. Hoje eu não tenho a minha avó. Minha avó partiu, né, com 96 anos. Tive esse privilégio de conviver com minha avó, aprender muito com ela. Uma mulher de oração, uma mulher que eu via realmente o agir de Deus na vida dela. Tive o privilégio de poder compartilhar isso com a igreja algumas vezes, né, a respeito da oração. E eu tenho certeza que, da mesma forma como Lloyd e Eunice oravam pela vida de Timóteo, eu também tenho certeza que a minha avó e a minha mãe, né, oravam pela minha vida, né, pelo cuidado. Eu tenho certeza, se hoje eu estou aqui, é devido às orações, né, por Deus ter atendido às orações dessas mulheres. Então, para mim, realmente é um privilégio poder olhar a história de Timóteo, né, de ver, né, o cuidado tanto da sua avó quanto da sua mãe e formar realmente o caráter desse homem de Deus. Né, um homem que também dedicou a sua vida. Ele aprendeu muito com o apóstolo Paulo. Timóteo, né, um grande líder do povo de Deus. Então isso é importante, né? Então aí para mim fica essa lição, né? O legado tanto que minha avó e minha mãe deixaram, e eu tenho certeza também que o legado que a mãe de vocês tem deixado para vocês. Como isso é importante para que nós possamos continuar a nossa caminhada, né? Então isso realmente é importante. Não é como eu falei, né, eu pude ver o agir de Deus na vida da minha avó e no agir também de Deus na vida da minha mãe. Mulheres de oração, né, eu estava conversando hoje mesmo com o José Luiz, falei sobre isso, a respeito, né, minha avó esperou 25 anos para ter uma oração respondida. Todos os dias, né, a minha avó, eu via a minha avó ali orando, né, clamando pelo seu filho, pelos seus filhos. E ali ela teve o privilégio de poder ver a sua oração respondida. Né? Sempre olhei essa mulher, a minha avó, como uma mulher de oração. E eu tive o privilégio, como pastor, de poder pastorear a minha avó. Né? Para mim, realmente, não tem privilégio maior de poder dizer isso. Vó, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha avó, da minha mãe. E aqui fica a minha homenagem a todas as mães. Peço desculpa, irmãos, que aqui fica a minha homenagem a cada mamãe. Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês tenham esse privilégio de poder fazer igual a Ana, entregar os seus filhos ao Senhor. Que vocês possam ser igual a Joquebede, de poder de vocês terem o privilégio de falar, de ensinar de Deus para os seus filhos. Né? Ana entregou Samuel ao Senhor, entregou seu filho. Então que as mães possam entregar, consagrar os seus filhos ao Senhor. Fale de Deus para os seus filhos, como Joquebede fez com Moisés. E que vocês possam equipar, que vocês possam realmente fazer igual Eunice e Lloyd, equiparam Timóteo com a palavra de Deus. Né? Então que vocês possam equipar os seus filhos com a palavra de Deus, para que eles possam permanecer firmes no caminho do Senhor. Né? Então isso é muito importante. Há um filme
chamado A Mão que Balança o Berço. Não vou falar sobre esse filme, mas é interessante, eu tive pensando o seguinte, as mães que têm o privilégio, né, de poder, né, entregar seu filho ao Senhor, a mãe que tem o privilégio de poder falar sobre Deus para os seus filhos, a mãe que tem o privilégio de poder equipar com a palavra de Deus os seus filhos, com certeza vai deixar um legado na vida dos seus filhos, hoje e para toda a eternidade. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Deus possa estar, né, cuidando de você, mamãe. Deus possa estar fortalecendo a sua vida. E que vocês, né, como mãe, possam fazer, né, e continuem fazendo isso. Se vocês já fazem, consagrar os seus filhos, entregar os seus filhos ao Senhor, vocês que falam de Deus para os seus filhos, vocês que equipam, né, os seus filhos com a palavra de Deus, continue fazendo isso, para que os seus filhos possam ser bênçãos e que eles façam, para que eles possam fazer a diferença, né, não somente hoje, mas por toda a vida deles, que eles possam realmente ser bênçãos por onde quer que eles estejam. Então é um privilégio, né, que Deus concede a você, mamãe, de poder fazer tudo isso. Então aí fica a minha homenagem a todas as mamães. Que Deus abençoe cada um de vocês. Né? Que Deus possa realmente fortalecer a vida de vocês. Que vocês possam realmente, né, fazer a diferença na vida dos filhos de vocês. Então aqui fica, né, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos nesse momento, né, eu creio que vamos estar repetindo aí, né, a música. Né? Tem outra coisa aí? Então vamos. Tá, então vê aí, Marcelo, vamos ver aí, repetir o jogral aí e ver as crianças. Né? Ver as crianças. Mamãe Josiane, você é minha princesa. Mãe Dilma, te amo. Irmãos, vamos estar orando assim, encerrando o nosso culto nessa noite.
Mais uma vez, eu quero agradecer a cada um que participou. Nós estamos aí pedindo, né? Você que está nos assistindo, esteja divulgando o nosso canal. Não é uma autopromoção, não é isso, tá? O que eu quero pedir é que a gente possa melhorar a qualidade da nossa transmissão. Para que isso aconteça, é necessário que tenhamos um certo número de inscritos. Por isso que eu quero pedir a cada um de vocês, né, lá no grupo da igreja, no Facebook, que vocês estejam divulgando, né, falem com seus amigos, para que eles possam se inscrever e assim nós possamos melhorar a qualidade, né, da nossa transmissão. Aquilo que nós estamos querendo fazer é o melhor para o Senhor. Hoje o que temos é essa qualidade, mas eu sei que nós podemos melhorar. E para que isso aconteça, eu preciso da ajuda de vocês. Né? Se inscrevam no nosso canal. Né? Então, por isso que nós estamos sempre pedindo para que vocês se inscrevam, estejam divulgando, pedindo aos amigos, à família de vocês, para que estejam se inscrevendo no nosso canal e assim nós podermos melhorar a qualidade da nossa transmissão. Então, quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês aí. Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Deus possa conceder, né, uma semana abençoada na presença dEle. Né? E mais uma vez, Deus abençoe a cada mamãe. Deus esteja aí abençoando cada mamãe, esteja aí cuidando, né, de cada um de vocês. Né? Então aí, Deus possa abençoar. Vamos orar e logo após a oração, nós vamos encerrar a nossa transmissão com a música tema, Eu e Minha Casa. Né? Lembre-se disso, né? Coloque a sua família no altar do Senhor, consagre a sua família ao Senhor e que com certeza as bênçãos do Senhor vão recair sobre a vida da sua família. Né? Então nós queremos ver famílias transformadas, famílias alicerçadas no Senhor. Né? Então aí depende, né, de cada um de nós. Né? Nós queremos ver famílias, né, fortalecidas no Senhor. Então vamos orar, assim encerrando o nosso culto, e logo após a minha oração final, vamos ter a transmissão, vamos passar aí a música tema. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos ver aí mulheres, ó Pai, como exemplo para as nossas vidas. Nós sabemos que essas mulheres, ó Pai, fizeram a diferença na vida dos seus filhos, fizeram a diferença na vida das suas famílias, ó Pai. Então, Deus, só possa estar, ó Deus, usando, ó Deus, cada mulher, ó Deus, cada mãe, ó Deus, que fizeram e fazem a diferença na vida dos seus filhos, ó Pai. Como nós falamos, Ana, ó Deus, ela consagrou, ela entregou o seu filho ao Senhor. Então, que mães possam fazer isso, consagrar os seus filhos ao Senhor. Né? Joquebede, ó Deus, ela falava do Senhor. Né? Então, que mães possam fazer isso. Né? Falem do Senhor aos seus filhos. Ó Deus, como aí Eunice e Lloyd, mulheres que equiparam a vida de Timóteo, né? Falando também, ensinando sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus. Então, que mães possam também fazer isso, equipar os seus filhos com a palavra do Senhor. Ó Deus, então, para que filhos, famílias possam fazer a diferença, Pai. Esse mês nós estamos falando, ó Pai, sobre as famílias consagradas ao Senhor. E eu sei que famílias consagradas ao Senhor fazem a diferença. Então, Deus, o que nós queremos ver são famílias transformadas, famílias alicerçadas, famílias equipadas com a palavra do Senhor, para que aonde quer que estejam, possam fazer a diferença, Pai. Então, Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Então, Deus, esteja nos abençoando, esteja, Pai, nos concedendo uma semana, ó Deus, abençoada na tua presença. Ó Deus, mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham as lutas, as dificuldades, nós possamos saber que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor, ó Deus, é quem cuida, é o Senhor que guarda, é o Senhor que nos protege e nos abençoa. Então, que nós possamos ter esse entendimento
e que possamos cada vez mais confiar no Senhor. Então, Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando no restante dessa noite, que possamos, ó Deus, ter uma noite tranquila, ó Deus, que possamos aí ter uma noite, ó Deus, de descanso, onde possamos, ó Deus, ter um sono, ó Pai, reparador, e sendo da Tua permissão, possamos contemplar mais um raiar do dia. Então, tudo isso, ó Pai, eu venho te pedir e já te agradecer, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida do teu povo, ó Deus, espalhado por toda, ó Deus, aqui o Rio de Janeiro, espalhado pelo Brasil, espalhado pelo mundo, ó Pai. Ó Deus, abençoe cada um, ó Pai, em especial, Pai, hoje, as nossas mamães. Continue, ó Pai, abençoando cada mamãe. Ó Deus, cada mamãe, ó Deus, espalhada, ó Pai, na face dessa terra, Pai. Cuide, ó Pai, e guarde em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, né? Deus possa cuidar de você. Confie no Senhor. Consagre a sua família ao Senhor. Fiquem na paz. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Seja abençoada minha descendência, frutificará a tua presença com bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha
serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.